Muito bem, vamos fechar o estudo da lição número 4, o estudo que falou sobre pessoas que testemunharam assim a respeito do Senhor Jesus Cristo. João escreveu sobre Jesus, mas João Batista foi aquele que deu um testemunho mais assim assertivo sobre Jesus. Ele tinha que batizar Jesus, ficou estranho, sentiu-se constrangido, tanto que quando Jesus se aproximou, ele disse aos seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus se aproximou e disse: João, me batiza. E João disse: eu é que devo ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem a mim? Jesus disse: João, deixa quieto por agora, vamos cumprir as profecias, porque assim convém que seja feito. E João batizou Jesus, e ele viu o céu aberto e o Espírito Santo ungindo Jesus, e Deus testemunhando a respeito de Jesus como o Filho amado, o Filho de Deus. João não tinha dúvida. Por causa disso, os discípulos de João começaram assim a ir para o lado de Jesus, e João não achou ruim. Ser transformado por Jesus é algo que todos nós devemos assim aceitar da parte do Espírito Santo. Havia um juiz numa cidade que ele tinha muita dificuldade de aceitar Jesus como o Salvador. Ele até adorava a Deus, mas Jesus ele tinha uma restrição. Só foi educado a ver Jesus apenas como um homem, como um filósofo. E um dia a sua esposa assim, saiu para as compras e ele ficou em casa sozinho. E começou a se perguntar: mas por que a minha vida é assim tão vazia? E ele então entrou no escritório dele e começou a pensar sobre a questão de Deus. E quando sua esposa voltou, já era, por exemplo, umas 7 da noite, e ela disse: vamos jantar e dormir. Ele disse: não vou jantar, nem vou dormir agora, pode ir você. Ela insistiu com ele e disse: não, eu tenho algo para resolver. Fechou-se no escritório, mas não conseguiu, assim, de maneira alguma, assim, ficar quieto. Andava de lá para cá, num desassossego muito grande. Finalmente ele caiu ajoelhado, já de manhã, e disse: ó meu Deus, salva-me. Mas ele clamou umas 50 vezes: ó Deus, salva-me. De repente, algo sussurrou no ouvido dele: clame para Jesus. Mas ele sentiu uma dificuldade muito grande de pedir a Jesus que o salvasse. Finalmente ele não suportou e disse: ó Deus, por amor de Jesus, salva-me. Quando ele disse essas palavras, uma ternura espiritual entrou no coração dele de uma forma tão especial. Ele sentiu o escritório iluminado como se fosse por uma luz celestial. Sentiu uma paz interior como se tivesse tirado um peso dos ombros. Ele caiu ajoelhado, louvando o nome do Senhor Jesus. Tornou-se um dos mais nobres membros da igreja. Tornou-se um pregador de respeito. Ele era um juiz, mas ele falava de Jesus com uma propriedade. Ele leu tudo sobre Jesus e ele mesmo dava o testemunho dele, dizendo: Jesus me transformou. Era um testemunho eloquente da transformação de uma pessoa. João Batista testemunhou de forma gloriosa sobre Jesus, reconhecendo-o como o Cordeiro de Deus, o único que poderia se sacrificar em nosso favor. Por isso, ele foi o nosso substituto. Por isso, assim, o bálsamo que Jesus nos trouxe era para aliviar as nossas dores, porque Jesus Cristo, ele tomou as nossas dores e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus foi batizado, não porque ele precisasse do batismo, mas para nos dar o exemplo de que para a pessoa ser transformada precisa nascer da água e do Espírito. Por isso, João Batista ele teve dificuldade de aceitar batizar Jesus, já que Jesus era maior do que ele em questão de importância profética. Ellen White, no livro Deserto das Nações, na página 112, ela escreveu o seguinte: no momento do batismo de Jesus, João ficou profundamente comovido ao ver Jesus curvado, rogando com lágrimas a aprovação do Pai. Ao ser ele envolto na glória de Deus e ouvir-se a voz do céu, reconheceu o Batista, o sinal que lhe fora prometido por Deus. Sabia que ele havia batizado o Redentor do mundo e sentiu-se muito emocionado. Depois do batismo, Jesus iniciou o seu ministério, assim chamando seus discípulos. Alguns discípulos de João foram para o lado de Jesus. Por exemplo, André viu quando João apontou para Jesus e ele foi atrás de Jesus, André e João, e conversaram com Jesus durante um dia inteiro. Depois Felipe viu Jesus passando e João comentou de novo e Felipe foi atrás de Jesus. E Jesus então chamou e disse: vem e segue-me. E Felipe seguiu a Jesus. Mas ele não ficou só nessa experiência. Ele foi atrás do seu amigo Natanael e disse: Natanael, achamos o Messias, aquele de quem Moisés falou. E Natanael perguntou: de onde ele vem? Da Galileia. E Natanael desenhou e disse: da Galileia? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, da Galileia? Olha, você está brincando comigo. Filipe disse: venha então e veja.
E quando Natanael chegou perto de Jesus, Jesus disse: eu conheço você. Você é um israelita que não aceita o engano. Eu vi você debaixo da figueira orando. E Natanael disse: Senhor é o Salvador do mundo, o Rei de Israel. E foi transformado num discípulo fervoroso. Jesus o acolheu, mesmo com a descrença dele, mas ele foi transformado. Por isso, Jesus, ele nos acolhe e nos transforma. Nicodemos foi conversar com Jesus. Jesus mostrou: Nicodemos, você é mestre em Israel, mas tem uma coisa que você não sabe. Você precisa nascer de novo, da água e do Espírito. Então Nicodemos disse: Senhor, o Senhor é o Filho de Deus, porque ninguém pode fazer as obras que o Senhor está fazendo se não for vindo de Deus. Eu te reconheço como Filho de Deus. E se transformou num discípulo maravilhoso também. Ele com José de Arimateia tiraram Jesus da cruz e o colocaram no sepulcro para que a ressurreição pudesse acontecer de forma gloriosa. Por isso, devemos aceitar Jesus hoje como o nosso Salvador, como os outros aceitaram e testemunharam de Jesus. A nossa vida é o mais forte testemunho de que Jesus, ele atuou e transformou a nossa vida, o nosso caráter e até a nossa personalidade. Que Deus nos abençoe neste sábado e que o nosso testemunho sobre Jesus seja o mais convincente possível. Testemunhar não é falar de Jesus, é viver Jesus. E as pessoas vão perceber isso. Fica com Deus. Fica com Deus, tenha um feliz sábado. Deus abençoe.